Preste atenção que eu vou agora só fazer questões, revisando toda a matériazinha de administração geral. Então, se concentre. Em uma equipe de trabalho, 2 membros, Marina e Antenor, não se entendem. Falam mal um do outro para os demais componentes da equipe, tecendo comentários de maneira a se desqualificarem profissionalmente. Considerando a situação hipotética acima descrita, julgue os itens seguintes. 1. A habilidade de negociação do líder da equipe poderia facilitar o alcance de um consenso entre Marina e Antenor? Verdade. Nós vamos ter 3 habilidades gerenciais. A habilidade conceitual, a habilidade técnica e a habilidade humana. A habilidade conceitual tem a ver com a parte teórica. Estabelecimento de missão, visão, valores. Estabelecer um orçamento. Essa é a habilidade conceitual. A habilidade técnica está relacionada com as coisas do dia a dia. Como, por exemplo, se você vai montar uma carpintaria, você precisa saber alguma coisa de madeira. Se você vai montar um salão de beleza, você precisa saber alguma coisa de cabelo. Se você vai montar uma escola, você precisa saber alguma coisa de aula, de ensino. Então tem a ver com a habilidade mais operacional, lá embaixo. A habilidade humana é justamente isso. Saber lidar com as pessoas, negociar conflitos, saber identificar as suas necessidades e motivá-las. Então, a habilidade de um líder, ele auxilia para que... Quem são as pessoas aqui? Que Marina e Antenor encontram um equilíbrio. Perfeito. Próxima. Na situação apresentada, a harmonia da equipe não fica prejudicada, já que o conflito se restringe a 2 membros. É claro que não. Você sabe que quando 2 pessoas estão brigando, as pessoas que estão próximas também são afetadas. Na sua casa, como é que é? Quando pai e mãe brigam, isso não afeta nos filhos, não? Ou quando 2 filhos não prejudicam o clima, onde o clima organizacional é um conjunto de emoções, sentimentos, humores, então o clima é óbvio que fica abalado por um conflito entre 2 integrantes. Então tá falso, porque afeta sim o resto da equipe. A próxima diz o seguinte: apresentar uma cultura forte deve ser o objetivo de todas as organizações, pois ela encoraja comportamentos positivos e adaptáveis a mudanças. Na verdade, aquela cultura que se adapta às mudanças, que tem a característica da flexibilidade, é a cultura flexível ou cultura adaptativa. Então vamos aqui fazer um esquema. Preste atenção aqui. A gente vai ter cultura. O que é uma cultura? Cultura é um conjunto de comportamentos, de hábitos, de costumes, de crenças, valores, princípios de um grupo de pessoas. A cultura, ela pode ser flexível ou adaptativa, ou ela pode ser conservadora. A cultura flexível é a que permite a adaptação da empresa às mudanças. A cultura conservadora não. Ela funciona como um passivo. Ela está sendo um obstáculo para um processo de mudança. A vantagem da cultura é que ela favorece uma identidade do grupo, favorece a integração, uma adaptabilidade, orienta as pessoas como é que elas devem se comportar no dia a dia. Você sabe com que roupa você sabe o que você vai comer, dependendo da cultura da sua cidade, do seu país. Então, veja só as vantagens. Favorece a integração interna, favorece a adaptação externa, favorece a adaptabilidade social, permite o indivíduo se identificar com algo maior, tá? Então, essas seriam as suas vantagens. Agora, cultura não tem desvantagem? Pode ter desvantagem. Quando, por exemplo, ela é conservadora. Quando ela é conservadora, ela termina se tornando um obstáculo para a implementação de uma mudança. E como as empresas estão inseridas em ambientes mutáveis, já falei isso 1000 vezes, tá? Então você sabe que elas precisam sempre se adaptar, tá bom? Então aqui a questãozinha está falsa.
Próxima. O diagnóstico pode revelar a existência de um clima comum a todas as áreas da organização. Verdade. Diagnóstico nada mais é do que analisar a situação atual. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma empresa. Ao analisar a situação atual, eu posso identificar que tem um clima comum em todas as áreas da empresa. Muito bem. Aí depois assim, ou pelo contrário, de especificidades nos diferentes departamentos ou setores da organização. Verdade. Como eu vou ter aqui gestores diferentes, pode acontecer que aqui eu tenho um clima de trabalho em equipe e aqui não, de individualismo, tá? Então, através do diagnóstico eu posso perceber que existe um clima em comum entre as pessoas ou climas diferentes. E aqui eu posso tanto ver que eu tenho uma cultura em comum ou uma cultura diferente. O diagnóstico nada mais é do que analisar a situação atual. E analisar a situação atual permitiu detectar se eu tenho funcionários motivados ou frustrados, se o produto atende às necessidades ou não, quais são meus pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, tá? Então, ó, perfeita essa questão. Muito bem. Continuando, né? Você está acompanhando no seu material? Você está estudando? Preste atenção que eu sei exatamente o que é que você está fazendo, viu? Aqui é Big Brother. Então, vamos lá. O clima organizacional é causado por fatores referentes aos indivíduos, à organização e a aspectos de fora da organização. Vamos interpretar. Será que o clima, conjunto de emoções, humores, eles são ocasionados pelas pessoas que estão lá? Sim. Referentes aos indivíduos? As coisas da empresa, tipo, a empresa dá um aumento, tira um benefício, implementa uma regra ou tira uma regra, isso interfere no clima? Interfere. E coisas de fora da empresa também interferem. Então, o gabarito dessa questão, verdadeiro. A próxima diz assim: informação é o produto da análise dos dados existentes na empresa. Perfeito. Devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e interpretados em um determinado contexto, para transmitir conhecimento e permitir a tomada de decisão de forma otimizada. Perfeito. Isso aqui nada mais é do que o sistema de informação gerencial. Eu tenho um dado, que é um elemento bruto. Esse dado, quando analisado, classificado, interpretado, organizado, dá origem à informação. E essa informação, quando utilizada no processo decisório, dá origem ao sistema de informação gerencial. Então, coloca aí do lado da questãozinha, sistema de informação gerencial, tá? Aí fica moleza, moleza, moleza. Viu? Vamos aqui. O relacionamento indivíduo-organização é marcado por trocas e reciprocidades. Percepções individuais favoráveis acerca da reciprocidade do relacionamento indivíduo-organização estão associadas positivamente à satisfação e comprometimento afetivo no trabalho. Sim. Já preste atenção que aí, quando você gosta muito de uma empresa, você se identifica, você até gera um carinho por ela? Você veste a camisa, trabalha para que a empresa tenha sucesso? Mas também, se você não percebe a reciprocidade da empresa, você vai em busca de outro local para trabalhar. Aí vem a frustração, a agressividade, você fica mais, como é que pode dizer, apático. Então, tem esse relacionamento afetivo no trabalho, é óbvio que sim, verdadeiro. A teoria da liderança situacional procura definir qual estilo de liderança se ajusta melhor a cada situação organizacional. Perfeito. Nós sabemos que existem 3 grupos de teorias. Me acompanhe aqui, preste atenção, me acompanhe aqui. Nós temos 3 grupos de teorias de liderança, tá? Então, teorias sobre liderança.
O primeiro grupo explica que existem traços na personalidade. Este grupo aqui já está desacreditado. Ele explicava que para ser um líder existem características natas e adquiridas, inclusive características físicas que o indivíduo tinha que ter para ser um líder. Já está desacreditado desde 1940, tá? No dia a dia as pessoas ainda acham que o líder é nato porque são coisas que nossos pais nos disseram, nós somos produtos do meio. Mas o líder hoje sabe-se que ele é situacional, que está no terceiro grupo, tá? Que é a liderança situacional, que se afirma que não há uma única maneira de administrar. Vai depender do líder, da credibilidade, da confiança que ele passa, vai depender da situação e vai depender do funcionário. Se o funcionário é comprometido, se o funcionário é responsável, se o funcionário é irresponsável, tá? E vamos ter também o segundo grupo, que são os estilos de liderança. Neste grupo, os principais estilos são: o estilo autocrático, democrático e liberal, tá? O estilo autocrático, ele não permite a participação, ele usa a intimidação e o medo para exercer a sua liderança, tá? Ameaça. O democrático, ele é participativo, estimula o grupo a definir o seu trabalho, a definir com quem vai trabalhar, mas ele tem uma postura ativa, ele sempre está ali orientando. No liberal, o funcionário faz o que quer e o líder tem uma postura passiva. Ele não participa de nada, apenas quando solicitado, tá? Hoje o ideal é a liderança situacional. Traço na personalidade está desacreditado, mas sabe-se que ainda existem pessoas que sempre são autocráticas, ou sempre democráticas, ou sempre liberais, tá? Então, voltando para a questão diz o seguinte: a teoria da liderança situacional procura definir qual estilo de liderança se ajusta melhor a cada situação organizacional. Perfeito. Para atingir-se esse propósito, deve-se preliminarmente diagnosticar a situação existente. Deixa eu te dar uma dica. Para qualquer decisão, você tem que diagnosticar a situação. Você, para dar aumento de salário, para implementar uma regra, para tirar uma regra, para promover um indivíduo, para definir qual é o estilo de liderança, se vai ou não pintar a parede, para tudo, você deve diagnosticar a situação existente, tá? Moleza, moleza. Então, vamos para a próxima. Me acompanhe aqui. A questãozinha diz o seguinte, tá? Acerca da motivação, julgue os próximos itens. A teoria motivacional da equidade reconhece que os indivíduos julgam a quantidade absoluta de suas recompensas organizacionais, não só pelos seus esforços, mas também pela recompensa obtida pelos outros, em face dos insumos por eles empregados. Preste atenção aqui como é que funciona. O princípio da equidade motivacional, ele veio a partir do princípio da equidade. E o princípio da equidade afirma que as pessoas são iguais. E como as pessoas são iguais, elas merecem um tratamento igual. Mas sabe-se que existe um grupo de pessoas que são diferentes. E por serem diferentes, elas merecem um tratamento diferente. Pois muito bem, esse é o princípio da equidade. A partir dele, surge o princípio da equidade motivacional. Você já percebeu que as crianças constantemente ficam comparando e dizendo: mãe, por que ele tem mais sorvete do que eu? Mãe, por que o brinquedo dele é melhor do que o meu? Mãe, por que a mãe dele deixou e você não deixa? Já prestou atenção? A minha filha vive com essas histórias. Mãe, por que eu nunca posso dormir na casa de alguém? Eu disse: porque não pode, tá? Se você quiser, você pode trazer o mundo todinho para dormir aqui em casa. Ah, mãe, mas a mãe da fulana,
deixa ela dormir dias e dias não sei onde. Eu disse, muito bem para ela, você não pode. Eu não deixo ela dormir na casa de ninguém, ela dorme lá em casa, no máximo na casa dos seus avós, tá? E primos. Então, esse princípio da equidade, a gente consegue ver claramente nas crianças nesses exemplos. Quando a gente cresce, a gente começa a perceber e comparar, não mais brinquedo, sorvete, a gente começa a ver salários, cargos. Por que o fulano ganha a mesma coisa que eu, se eu sou melhor do que ele? Por que o fulano tem um cargo melhor do que eu, se eu sou mais competente que ele? Tá vendo? Então, o princípio da equidade motivacional, ele afirma que as pessoas comparam o que elas recebem e com seu esforço e com o que o outro recebe esforço do outro. Então, dentro da empresa, tem que ter uma política salarial, uma distribuição salarial equitativa, onde a pessoa sabe que o que está recebendo vale a pena pelo seu esforço, mas tem que ter uma distribuição equitativa também com o outro. Se o outro tem menos responsabilidade do que eu, menos trabalho do que eu e menos competência, não tem lógica ele ganhar menos do que eu, porque isso vai terminar frustrando os funcionários, tá? Então, voltando para a questão aqui, o que é que ela fala? A teoria motivacional da equidade, que pode ser a teoria da equidade motivacional, reconhece que os indivíduos julgam a quantidade absoluta de suas recompensas organizacionais não só pelos seus esforços, mas também pela recompensa obtida pelos outros em face dos insumos por eles empregados. Muito bem. A próxima diz o seguinte: políticas da empresa, salários e condições de trabalho são fatores higiênicos ou de satisfação no trabalho. Esses pressupostos estão de acordo com a teoria desenvolvida por McGregor, denominada Teoria Y. Rapaz, ele fez uma mistura aqui. Quem estudou sabe que isso aqui está falso. Me acompanhe aqui, vamos rever. Ele falou sobre dois teóricos muito importantes, Douglas McGregor, e ele falou de Frederick Herzberg. Giovana não viu o nome do Herzberg, não, mas ele falou da teoria dele. Então veja só. Frederick Herzberg fala da teoria dos fatores. E ele divide os fatores motivacionais em dois: fatores higiênicos e fatores motivadores. Os fatores higiênicos, eles podem ser chamados também de insatisfacientes ou extrínsecos, tá? E os fatores motivadores, eles podem ser chamados de satisfacientes ou intrínsecos. Os fatores higiênicos são salário, políticas da empresa, estão relacionados com benefícios, crescimento, status, relacionamento, estilos de gestão. Eles são chamados também de fatores de insatisfação. Os fatores motivadores, eles podem ser chamados também de satisfacientes ou intrínsecos. Tem a ver com a identificação com o cargo, tá? A identificação com a tarefa. E aí a gente vai ter Douglas McGregor. Douglas McGregor afirma que a gente vai ter dois fatores: fatores X e fatores Y. Quais são os fatores X e Y? O X, ele é tudo de ruim. Ele odeia trabalhar, ele é irresponsável. Então é necessário uma gestão mais autocrática. Alguém que dê ordens, alguém que obrigue ele a fazer algo, uma gestão mais tradicional. Já o Y, ele é tudo de bom. Trabalhar para ele é tão normal como comer, dormir, respirar. Então, ele pode ter uma gestão mais democrática, mais participativa, mais liberal. E aqui essa questão misturou tudo. Olha só, ele começa assim: políticas da empresa, salários e condições de trabalho são fatores higiênicos. Até aí tá tudo bem. Só que ele diz, ou de satisfação, e aí tá falso, ou de insatisfação no trabalho. Esses pressupostos
estão de acordo com a teoria desenvolvida por McGregor. Tá falso de novo, tá? De acordo com Frederick Herzberg. Então, risca aí a palavrinha satisfação e coloque insatisfação. E coloque aí desenvolvida por Frederick Herzberg, tá? Denominada teoria dos fatores, tá certo? Vamos para a próxima questão, me acompanhe aqui. São três as dimensões básicas para investigações sobre clima organizacional. Tá. Antes de ler, eu vou falar. Uma é a dimensão material, que tem a ver com os artefatos, os objetos, as pessoas, as canções, símbolos, cores. A outra é a dimensão psicológica, tá certo? Onde eu vou analisar os funcionários, as suas emoções, o que é que eles acham, seus valores, seus princípios. Eu tenho também a dimensão organizacional, que eu vou analisar a empresa como um todo. E a dimensão informal. O que é que acontece no dia a dia na empresa? O que é que acontece que está fora do planejamento? Porque isso vai fazer parte da cultura. Aqui que está falando. Dimensão psicológica, perfeito. Dimensão organizacional, perfeito, que pode ser material. E dimensão formal. E aí tá falso, é a dimensão informal, tá? A próxima questão diz o seguinte. O processo de controle começa antes da gente ver a questão. O que é que você acha de eu mostrar para você o processo de controle? Me acompanhe aqui. Processo, deixa eu pegar aqui as canetas. Processo de controle. O controle consiste em avaliar, medir, mensurar. O processo de controle nada mais é do que uma série de etapas. E eu vou começar aqui com a definição dos objetivos e metas. Vou começar com a definição dos objetivos e metas do controle. Para que eu vou controlar? Será que eu vou controlar para promover o indivíduo bem avaliado? Será que eu vou controlar para identificar uma adequação do indivíduo ao cargo, ou identificar a necessidade de treinamento, para corrigir um produto? Para que eu vou controlar? Eu também tenho que estabelecer padrão de medida. O que é o correto? O correto é que 80% dos clientes estejam satisfeitos. O correto é que a aula tenha uma duração de 25 a 30 minutos. O correto é que não sei o quê. Eu tenho que estabelecer um padrão de medida. Eu também posso definir aqui, sem problema nenhum, métodos de acompanhamento. Como é que eu vou fazer acompanhamento? Através de relatório, através de pesquisa de campo, através de escalas gráficas, através de quê? Quais são os métodos de acompanhamento? Depois, eu vou coletar informações do desempenho atual. Isso aqui nada mais é do que avaliar, aplicar o questionário, aplicar o relatório, aplicar o método de escalas gráficas. Para depois comparar. Eu vou comparar o padrão de medida com o desempenho atual. Eu vou comparar como é que eu deveria estar e como é que eu estou. Para poder depois identificar erros, identificar desvios e depois corrigir. Tá? Então vamos aqui para a questão. A questão diz assim: o processo de controle começa pela definição dos objetivos ou resultados esperados e da forma de obtenção das informações sobre a atividade e andamento. Verdade. Definição dos objetivos ou resultados esperados e depois diz aqui, ó, e da forma de obtenção sobre as atividades em andamento. Quais são os métodos de desempenho, métodos de acompanhamento? Perfeita essa questão. Vamos para a próxima questão. Organizar é atribuir a indivíduos visando a uma tarefa maior, ou seja, o objetivo da organização.
Perfeito. Aqui vão as palavras-chave. Planejamento, definir, estabelecer, prever, programar, antecipar, reduzir a incerteza e prevenir. Organizar, distribuir, alocar, empregar, atribuir, formar. Dirigir, orientar, persuadir, convencer, coordenar, liderar, motivar. E controle, avaliar, medir, mensurar, comparar, identificar erros e corrigir, tá? A próxima diz o seguinte: o controle estratégico tem por finalidade verificar se os produtos obedecem às especificações estabelecidas. Eu te pergunto, você acha que o controle estratégico, que é feito pelo diretor-geral, ele vai verificar se o produto está correto, está dentro das especificações? Não. Não é o diretor-geral que vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o peão, o operário, o professor, o atendente, o vendedor. Então, quem vai fazer coisa específica é o pessoal do nível operacional. O cara lá de cima, o controle estratégico, ele vai analisar a empresa como um todo, tá? A imagem dela, o lucro sobre o investimento, como é que está o relatório financeiro, coisas que envolvem a empresa como um todo, tá? Buscando um equilíbrio entre as variáveis externas e internas. Mas verificar se um produto está dentro das especificações, isso é uma atividade do nível operacional, tá? Você está vendo que a gente está resolvendo as questões, revisando. Isso aqui é essencial para a sua aprovação, tá? Então, continue sempre, nunca desista. Preste atenção. Você só vai parar quando você for nomeado e empossado, tá? E lembre-se de me convidar para o churrasco que eu vou. Até a próxima.